A lista do módulo 1, semana 4. Certo? Primeiro exercício. Horrível isso aqui. Eu não tenho a menor vontade de fazer esse tipo de coisa. Bom, explique por que sabemos que a função tal é diferenciável no ponto 5, 6. Determine a matriz jacobiana da diferencial dela no ponto 5, 6. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer é: só faz sentido você ficar falando de matriz jacobiana se a função for diferenciável, né? E ela ser diferenciável significa que você pode fazer aquela aproximação por uma transformação linear, mais um não sei o quê. Mas assim, você não vai ficar testando toda hora se aquele resto dividido por não sei o quê vai para zero, sabe? Então tem um critério que não é necessário para que a função seja diferenciável, mas garante que ela seja diferenciável, que é assim: você calcula as derivadas parciais dessas funções todas aí. Se elas forem contínuas, então a função é diferenciável, né? E aí aqui você vê que tem um monte de módulo de x, módulo de y. Então, módulo é um negócio que é meio ruim para diferenciabilidade, né? A função módulo de x é assim, e aí você pode ter problema com isso. Mas a diferencial, ele é um conceito local, né? Então, você tem lá o ponto 5, 6. E a diferencial, ela tem a ver com você aqui perto do ponto 5, 6, você vai se aproximando e fazendo aquela conta lá para ver se aquele negócio vai para zero, né? Esse tipo de coisa. Então, você vai chegando mais perto, mais perto, mais perto, e aí tem tem um limite, né? Então, o conceito, ele é local. Essa função não precisa estar definida no R2 todo para você calcular a diferencial no ponto 5, 6, né? Basta que tenha, a gente chama isso de uma vizinhança, uma bolinha aqui, e em volta dessa bolinha, que a função 5, 6 for diferenciável, ela é diferenciável na função com o domínio maior, né? O conceito é local. Então, o que você precisa é só pensar nos pontos que, assim, num conjunto de pontos que estão próximos do 5, 6, né? Toda uma bolinha aqui, ou um intervalo se fosse na reta, né? E aqui, perto do ponto 5 e 6, esses valores absolutos você pode simplesmente ignorar. Então, para fazer uma questão bem escrita, você diria: próximo do ponto 5 e 6, a função f, então, redação, né? Você não vai só botar conta, certo? Você fala que próximo do ponto 5, 6, a função f, na verdade, ela tem essa cara aqui, cosseno y. E esse daqui você consegue fazer as derivadas parciais todas, e você vai ver que vai dar um negócio contínuo. Vai aparecer um log aí, tem que lembrar do cálculo 1 um pouquinho, mas aí você vê que ela é contínua. Então o argumento para dizer ela é diferenciável no ponto 5, 6, portanto eu vou calcular a matriz jacobiana, é isso: você calcula as derivadas parciais e argumenta que perto aqui do ponto 5, 6 essas derivadas parciais são contínuas. Isso é um critério de continuidade, de diferenciabilidade, certo? Então, feito isso, aí vem a pergunta: tá, e qual é a matriz jacobiana dessa transformação? A matriz jacobiana, ela tem um jeito, um esquema simples para determinar a matriz jacobiana. Receita de bolo. Eu não gosto de receita de bolo, mas receita de bolo tem que ser uma matriz 2 por 2. Você divide aqui x e y. Aí você pega essa função f e deriva com respeito a x e põe aqui. Então é essa daqui com respeito a x, desse negócio aí elevado a y, né? E a derivada dessa aqui com respeito a x, que é cosseno y, né?
E aí você faz a mesma coisa, deriva as duas com respeito a y e põe aqui. Essa é a matriz jacobiana. Só que é no ponto 5, 6. Então você vai calcular esses negócios, vai substituir os valores de x e y para saber quanto vale isso no ponto 5, 6, né? Eu não gosto muito de receita de bolo, porque para mim é o seguinte: a derivada, no ponto 5, 6 no caso, é uma transformação linear. Né? E toda transformação linear você pode representar como uma matriz. Assim, na primeira coluna da matriz, você vai dizer como é que essa transformação age no vetor E1. Né? E aqui na segunda coluna, você vai colocar como é que essa transformação age no vetor E2, certo? E aí você consegue dizer como é que essa transformação age em qualquer vetor, porque como é uma transformação linear, né? Você calcular uma transformação linear no ponto 5, 6, isso é 5 vezes o valor dessa transformação no E1, mais 6 vezes o valor dessa transformação no E2. Então, esses caras aqui você coloca nessas duas colunas, e aí quando você multiplicar essa matriz pela matriz 5, 6, o resultado vai ser 5 vezes essa coluna, que é o que está escrito aqui, mais 6 vezes essa outra coluna, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, para mim, o mais fácil de olhar para a transformação linear é assim. E aí o que acontece é que, como na primeira coluna vai a derivada na direção do vetor E1, a derivada na direção do vetor E1 é justamente a derivada com respeito à variável x, né? E a derivada na direção E2 é a derivada com respeito à variável y. Então, conclusão, você só vai pegar essa função, na primeira coluna você vai derivar a função f no ponto 5, 6 com respeito ao E1, na segunda coluna você vai derivar com respeito ao E2. Certo? Então, eu gastei tempo demais fazendo essa daqui. Eu vou fazer mais rápido as coisas aqui. Mas a questão 2 é assim, tem uma função f de R3 em R2, que é só um bando de polinômio aí. E a questão diz assim, já sabendo que f é diferenciável, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que você fique argumentando por que ela é diferenciável, mas eu espero que você saiba que um critério é se as derivadas parciais são contínuas, então ela é diferenciável. Esse aqui é um caso, você só não precisa na resolução dizer por que ela é diferenciável, porque eu já estou dizendo que ela é, e já sabendo que ela é, então eu quero que você escreva a derivada. Só que dessa vez não a matriz jacobiana. Como a derivada é uma transformação linear, deixa eu escrever a função aqui. x, y, z. Isso vai em x vezes y vezes z. Aqui sai de R3. Meu quadro empenou e está fazendo esse barulho aí. 2x ao quadrado y. Mais, eu não sei porque eu estou escrevendo isso, porque eu não vou resolver, mas 3x. E aí, a matriz, você já sabe como é que você escreve, né? Se eu dissesse, qual que é a matriz jacobiana em um determinado ponto? Aí você deriva isso daqui com respeito a x, deriva isso com respeito a y, e bota lá, e deriva com respeito a z, porque são 3, e bota essas 3 colunas, né? Só que o que eu quero é que você escreva, na verdade, assim. Derivada de f no ponto ABC é uma transformação linear de R3 em R2, certo? Que vai pegar
um vetor x, y, z, e vai levar aonde, né? Toda transformação linear de Rn num espaço qualquer, ele vai ter essa cara aqui, ó. X vezes, se chamasse t, essa transformação seria x vezes o t de E1, mais y vezes o t de E2, mais z vezes o t de E3, certo? Porque é linear a transformação, e a transformação linear você sabe que você separa a soma e põe o x, o y e o z para fora. Então, fica com essa cara aqui, t de E1, t de E2, t de E3. E quem que é o t de E1, quem que é o t de E2, quem que é o t de E3? São as colunas da matriz, são exatamente as derivadas parciais, né? Derivada na direção do vetor E1 é a derivada parcial com respeito a x, né? Então, você deriva isso com respeito a x, deriva isso com respeito a x, esse é o vetor que entra aqui, né? Deriva com respeito a y, deriva com respeito a y, esse é o vetor que entra aqui. Então, a resposta é assim, mas tem que fazer a conta, certo? Depois botar num formato que você acha que fica bonitinho, né? O exercício 3, ele é muito parecido, só que ele é de R, pega um T, é de R em R3. De R em R3. E ele é assim, tem essa função, é t cosseno t mais não sei o que de t, eu não vou escrever tudo não, porque eu não vou fazer, você que vai fazer, né? E aí eu estou dizendo assim, olha, a função, essa função aí, ela é diferenciável em todo ponto. Então eu já estou dizendo, você não precisa verificar que ela é diferenciável, já pode usar que ela é diferenciável e sair calculando a derivada, a matriz jacobiana, né? Para cada t em R, esse carinha aqui é uma transformação linear de R em R3, que é representada por uma matriz, que é a matriz jacobiana. A gente está escrevendo assim, quando isso é uma transformação linear, eu ponho assim, eu estou falando da matriz dessa transformação linear, né? O que acontece é que, como é de R em R3, essa matriz ela vai ter essa cara aqui, ó. Vai ser uma matriz coluna, certo? Eu digo assim, escreva essa matriz nessa forma aqui, né? Como que é isso daqui? Tem um número, que eu vou chamar de t, mas poderia ser um ΔT ou um x. Esse t com esse t não tem nada a ver, né? Eu vou usar x. Então, a derivada de f no ponto t pega um x e leva em quem? X vezes, mesmo que as questões anteriores. É a derivada parcial de cada um desses aqui com respeito à variável t, mas só tem a variável t. Então, é a derivada disso daí com respeito a t, né? Então, vai ser x vezes, eu vou chamar de V1, V2, V3, onde V1 é a derivada disso com respeito a t. É a velocidade da coordenada x, a velocidade da coordenada y e a velocidade da coordenada z, que esse dá 1. Eu vou botar aqui 1. Mas você tem que calcular essas duas outras, né? Então, olha só, você tem, ao longo do tempo, alguma coisa se deslocando em R3. E eu quero saber, num determinado instante de tempo t, se você deixar o tempo transcorrer, quanto que você vai andar? Do que eu estou falando? A velocidade, né? Então, esse carinha aqui é a velocidade dessa partícula que está percorrendo essa trajetória aí, certo? Quando você escreve a matriz, fica assim, V1, V2, V3, que é o número 1, no caso, né? Então, essa matriz coluna, na verdade, é a matriz coluna correspondente ao vetor velocidade, né? Essa transformação fica assim,
Você poderia escrever assim, ΔT, passou um tempo ΔT, quanto foi o deslocamento? Ora, ΔT vezes a velocidade. Certo? Então é mais ou menos isso que esse problema pergunta. Qual que é a interpretação física desse negócio e tal, né? E dessa coluna aí, né? Escreva a transformação de maneira mais vetorial possível. É isso aqui, né? Pega um número e multiplica pela velocidade da partícula naquele ponto. Então, para cada instante de tempo, você tem uma velocidade, não é para cada ponto, né? Porque aqui, por exemplo, quando você está passando num determinado momento, a velocidade é assim, quando você está passando em outro momento, a velocidade é para lá, né? Então, para cada instante de tempo, tem uma velocidade, e essa transformação linear é isso. Qual que é o deslocamento correspondente a essa variação no tempo? Olha, a variação no tempo vezes a velocidade, certo? Essa transformação linear, ela diz qual que é a variação correspondente aqui, quando você tem uma variação ΔT aqui, certo? Então, isso é a questão 3. A questão 4 é muito parecida, só que não, né? Tem uma dificuldade que é assim. Agora é uma função de R3 em R, e aí você não tem mais um vetor velocidade, né? O que você tem é assim, para cada ponto de R3 eu tenho associado um número, que no nosso caso aqui é xy ao quadrado mais não sei o que lá. Você tem associado um número, certo? Então você pode fazer a mesma coisa, e agora você vai ter assim, a derivada, ela me diz, eu estou no ponto ABC aqui, se eu variar o ponto, né? Então como é que eu digo essa variação? É um vetor de R3, isso aqui é a variação do ponto, você estava no ponto A e variou um tanto ΔV. Isso aqui é tipo a temperatura. Então, quanto que a temperatura varia quando eu me desloco aqui, né? E aí depende se você está se deslocando para cá, para lá. A variação de temperatura é diferente, dependendo da direção que você está andando e de quão rápido você está andando, né? Se você estiver andando muito rápido, a variação da temperatura vai ser maior do que se você estiver andando mais devagar, mesmo que na mesma direção, né? Certo? Então, essa é a transformação, né? E uma transformação linear de R3 em R, ela vai ter essa cara aqui, ó. Vou pegar esse vetor V, eu vou chamar de V1, V2, V3, que é o vetor V, né? E o que acontece é que, como todas as outras, vai ser V1 vezes a derivada com respeito a x, vou escrever assim, derivada com respeito a x da função f no ponto ABC, mais V2 a derivada com respeito a y. Vamos abreviar aqui, fazer assim, V1 vezes a derivada com respeito a x no ponto ABC, mais V2 no ponto ABC. O ponto determina a transformação, né? Eu vou colocar aqui para a gente não esquecer. Mais V2 vezes a derivada com respeito a y no ponto ABC, mais V3 vezes a derivada com respeito a z no ponto ABC. Então, fica com essa cara aqui, essa transformação linear, né? Então, se você fez um deslocamento V1 na direção x, V2 na direção y, V3 na direção z, quanto que a temperatura vai variar? Ela vai variar V uma vez o tanto que ela varia quando você vai na direção x, mais V duas vezes o tanto que ela varia quando você vai na direção y, mais V3 vezes o tanto que ela varia quando vai na direção z, certo? É isso que é a linearidade da diferencial, né? Mas o que eu queria observar aqui é o seguinte, é que aqui você vai calcular esses números e botar esses números aí. Mas o que acontece é que isso aqui, ó, parece muito com um produto interno.
Tá vendo? Então, se você, em vez de chamar esse vetor aqui de V1, V2, V3, você chamar só de V, o que essa transformação faz, como toda transformação de Rn em R, o que ela faz, na verdade, é pegar esse vetor V e fazer o produto interno com esse vetor aqui, ó, Fx ABC, Fz ABC, certo? Então, uma transformação que vai de Rn em R, o que ela faz é isso. A derivada é só você fazer o produto interno com um vetor específico. Nesse caso aqui, o vetor é esse. É o vetor onde a primeira coordenada do vetor é a derivada parcial com respeito a x, a segunda com respeito a y, a terceira com respeito a z. Esse vetor, a gente vai ver ainda, mas ele chama vetor gradiente, certo? Ele tem uma notação que é assim, gradiente de f no ponto ABC. Okay? Então isso aqui ficou bem vetorial, com exceção desse ABC. Eu prefiro chamar isso tudo aqui de A. É o ponto A, é um ponto aqui do domínio da função. Em vez de ficar esse negócio de ABC, 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 né? Chama tudo de A. Chama tudo de A, chama tudo de A. Aqui, se você não chamar de ABC, você chama tudo de A. Quando você de fato fizer as contas, aí vai aparecer um monte de A1, A2, A3. Então, na hora de fazer as contas, talvez seja melhor usar ABC, certo? Bom, essa é a primeira página. Eu preciso desligar e ligar a minha câmera, porque por causa da União Europeia. O exercício 5, ele é para você usar aquela maneira de organizar as contas e separar a função numa parte constante, mais o deslocamento, né, que é a transformação linear, mais um erro, e esse erro tem que ter aquela propriedade boa para a gente ter lá no deslocamento a derivada, né, que é a transformação linear. Então, o que está sendo pedido é calcule a derivada dessa função f num ponto AB. Eu dou o ponto AB, mas esse ponto só atrapalha. Se você quiser encher de número aqui, você faz com esses números. Mano. Eu aconselho que você não enche de números, não faça com esses números, que você faça simplesmente AB, certo? Eu quero determinar essa transformação aqui, olha só. Primeira observação, f sai de R3, cartesiano R3, isso é um R6, né? Isso aqui é um vetor com 6 entradas, A1, A2, A3, B1, B2, B3, certo? Então, uma variação nesse vetor é uma variação aqui mais uma variação aqui, né? Então, o que eu quero é calcular isso daqui, ó. Quem que é a variação? É esse vetor aqui, VW. Certo? Eu quero ver como é que, né? Quando você varia esse, né? Você está fazendo o produto vetorial de dois vetores. Se você mexer um pouquinho num vetor aqui, o que acontece com o produto vetorial, né? Se você mexer um pouquinho nos dois, como é que vai variar o produto vetorial? Essa que é a questão aqui, né? Então, olha só. Isso aqui é o produto vetorial. Eu vou escrever bem pequenininho. De A mais V com B mais W. E o produto vetorial vale distributividade, né? O chuveirinho, certo? Então, isso aqui é igual a A vetorial com B mais A vetorial com W mais V vetorial com B mais V vetorial com W, certo? Esse cara aqui é o F de AB, certo? Isso aqui, V vetorial com W, depende dos vetores V e W de uma forma meio quadrática. É como se fosse um x ao quadrado. Né? Quando você divide por x e faz x ir para zero, isso vai para zero. Porque x ao quadrado vai mais rápido para zero do que x. Então, esse cara aqui é que vai ser aquele erro. Certo? E essa aqui deve ser a parte linear.
A vetorial com W mais V vetorial com B. Então a derivada, o resultado disso aqui tudo, é que a derivada é essa função aqui, certo? Pega um deslocamento V e W nesses vetores e vai levar uma variação no produto vetorial, e o valor dessa variação é aproximadamente isso daqui, a menos de um erro, que a gente deveria conferir se esse erro vai ou não vai para zero, né? O erro vai para zero quando V e W vão para zero, né? Quando esses carinhas aqui ficam pequenos, isso aqui vai para zero. Mas isso é meio óbvio, porque isso vai para zero, isso vai para zero, isso aqui vai para A vezes B. A dificuldade é saber se esse cara aqui vai para zero mais rápido do que o próprio vetor VW, esse vetor aqui, vai para zero, né? Então, o que a gente tem que calcular para concluir que, de fato, essa transformação aqui, ela é a derivada, essa transformação aí, ela é a derivada, é mostrar que esse resto aqui, esse aqui é o ρ de VW, né? É que esse V cartesiano com W, dividido pela norma desse vetor de R6 aqui, VW, isso aqui vai para zero. O vetor zero, em vez de botar o vetor zero, eu vou botar a norma aqui. Isso vai para zero quando o VW vai para zero. Então isso aqui, se você mostrar isso, você mostrou que de fato esse cara aqui é a derivada, certo? E aí você tem que fazer um monte de desigualdade aí para mostrar que esse negócio vai para zero. Lá nos fóruns, tem fórum da turma I, tem fórum da turma K. Se eu fosse vocês, eu olhava sempre os dois, mas lá eu faço, aí você dê uma olhada lá, certo? Senão o vídeo fica chato demais, tá? Esse vetor V cartesiano W é um vetor de R3, e o tamanho dele é a área do paralelogramo formada por esses dois. Então, o tamanho desse daqui é menor ou igual. Se fosse um retângulo, a área seria essa aqui, né? Como é um paralelogramo, a área ou é menor que isso aí, né? É no máximo igual a isso aí. Então, esse aqui é menor do que esse negócio. Isso aqui é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado mais W1 ao quadrado, W3 ao quadrado. A raiz quadrada disso. Se você encher de zero aqui no W, você vai ver que isso aqui é maior ou igual, essa parte de baixo aqui, né? Que a norma de V. Só esse pedaço aqui é a norma de V. Se você encher de zero aqui, você vai ver que isso aqui é maior ou igual que a norma de W. Então, no final das contas, você vai cortar aí, vai sobrar alguém, certo? Você tem que fazer lá no fórum, tem. E aí a gente conclui que, de fato, esse quociente vai para zero, significa que esse erro aqui, ele vai para zero muito mais rápido do que os vetores V e W vão para zero, né? Como multiplicar duas coisas? Fica um x ao quadrado, e x ao quadrado vai para zero mais rápido do que x vai para zero, né? A ideia é mais ou menos essa, ok? Então esse é o exercício 5. E o exercício 7, eu acho que você não precisa se preocupar muito, não. Se quiser parar o vídeo, não precisa nem assistir isso aqui, não. Mas o exercício 7 é o seguinte. Tem vezes que você tem as derivadas parciais, mas a função não é diferenciável, né? Então nem faz sentido ficar montando matriz jacobiana e tal. E o exercício 7, ainda tem o exercício 6. O exercício 6 não tem o que fazer, então eu não vou fazer não. Não sei nem o que ele está fazendo aí. O exercício 6, perdão. O exercício 6, eu dou uma função f e eu digo, calcule isso daqui. 2, 3. O objetivo do exercício 6 é que você olhe para isso e diga assim, o
que isso? Certo? O que eu estou dizendo aqui é que a derivada do ponto 2, 3 é uma transformação linear e eu quero que você pegue essa transformação linear e aplique no ponto 4, 5. Certo? Então essa é a derivada da função f na direção que eu digo é naquele sentido de velocidade, né? Derivada na direção desse vetor 4, 5, com essa velocidade 4, 5, passando pelo ponto 2, 3. Certo? Então essa notação aqui é para isso. Se você fosse fazer a conta com matrizes, você faria a matriz jacobiana no ponto 2, 3 e você aplicaria no vetor 4, 5 e o resultado disso aqui ia ser a derivada nessa direção, que eu falo direção, mas é uma velocidade. Não vai ficar dividindo pelo módulo das coisas, que isso aí é uma coisa que é uma bobagem, eu não sei porque que o povo faz tanto isso, certo? Não precisa esse vetor ter tamanho 1, eu falo direção, mas é uma velocidade. Se você aumentar esse vetor, quer dizer que você está indo mais rápido, quer dizer que a variação vai ser mais brusca, certo? Maior nesse sentido aí. Ok? Então o objetivo dessa questão 6 é só você entender essa notação, dizer que isso aqui é a transformação linear, é a derivada no ponto 2, 3 aplicada no vetor 4, 5. Tá? No final das contas isso daqui vai ser 4 vezes a derivada da f na direção x, no ponto 2, 3, mais 5 vezes a derivada da f com respeito à variável y, no ponto 2, 3. Vai dar isso aqui, que é a mesma coisa, né? 4 vezes a primeira coluna, e a primeira coluna é a derivada com respeito a x, mais 5 vezes a segunda coluna, ok? Então, essa questão 6 é mais para entender a notação. É sempre importante você se perguntar, o que é isso que eu estou fazendo, né? Certo? Bom, a questão 7 é assim, como eu estava dizendo, tem vezes que você tem as derivadas parciais, mas a função não é diferenciável. E aqui está um exemplo. O que acontece é que eu tenho uma função f aí no exemplo, eu nem queria escrever isso aqui tudo, mas uma função de R2 em R, que pega um vetor V e leva nisso aqui, V1 vezes V2 dividido pela norma de V. Isso quando V não é o vetor zero e vai para zero quando V é o vetor zero. E vai para zero não, é igual a zero quando V é o vetor zero. Essa função ela é contínua e tal. Se você calcular as derivadas, a derivada aqui no ponto 0, 0, a derivada com respeito a x, é você vir se aproximando por aqui, certo? Só que ao longo dessa reta aqui, essa função vale zero, porque o V2 é zero. Então aqui em cima dessa reta vale zero. A função é constante aqui em cima, né? Então, quando você for se aproximando aqui, vai ser constante esse negócio. A derivada disso aí é quanto? Uma função que é constante, né? A derivada é zero. Então, a derivada com respeito a x dessa função f no ponto 0, 0 é zero. E a derivada com respeito a y é a mesma coisa. Porque quando você mantém o x fixo igual a zero e varia o y, que é o V2, né? Isso aqui dá zero. Aqui tem um zero, né? Então você vai se aproximando aqui, mas é constante igual a zero. Qual que é a derivada na direção y? É zero. Certo? Então, como seria a matriz jacobiana se esse negócio fosse diferenciável? É só zero. Zero para tudo quanto é lado. Né? Isso significaria, né, se a função fosse diferenciável, se você viesse aqui na diagonal, se aproximando e calculasse a derivada se aproximando nessa reta aqui, ia ter que dar zero, certo? E aqui o que o exercício pede é para você calcular a derivada na direção do vetor, do vetor 1, 1, função f no ponto 0, né? Certo?
Então, como é que a gente calcula isso? No braço, eu vou fazer no braço. Vou fazer assim, f no ponto 0, 0, é 0 mais x, 0 mais y, usar uma notação mais vetorial, f no ponto 0, 0 mais t vezes, é melhor, né? Esse aqui é a velocidade, né? Velocidade vezes o tempo é o deslocamento. E você quer saber qual que é a taxa de variação da f. Então você quer derivar essa função aqui, né? Ok? Isso aqui é igual ao f de t vírgula t. E isso aqui é igual a t ao quadrado dividido por t, acho que raiz de 2, né? T ao quadrado mais t ao quadrado, tira a raiz quadrada disso. T raiz de 2. Então esse cara aqui corta. Porque o que a gente quer é esse limite aqui. F disso menos o f de 0, 0, que é 0, dividido por t. A gente quer esse limite, mas isso aqui já é igual a 1 sobre raiz de 2, certo? Então, quando você se aproxima do ponto 0 vindo aqui na diagonal, você vem com velocidade, a taxa de variação, se você vier com velocidade constante, essa velocidade aqui, ó, certo? A taxa de variação da função f é constante, é isso aqui. Okay? Quando você vem se deslocando aqui. Então, na verdade, é assim, se você for andando para lá, qual que é a variação? Né? É isso aqui. Ok? Certo? Na verdade, aqui em cima, a função f vale isso aqui. Ó. Aqui em cima dessa reta, o que a gente foi ver que a função f ali em cima vale isso. Ok? E aí, isso daqui não tem derivada igual a zero. A derivada disso é 1 sobre raiz de 2. Esse quociente aqui, esse quociente já vale isso. Mas se não valesse isso, você tomava o limite para t indo para zero, que essa é a definição da derivada direcional, né? É a derivada lá na frente, menos o valor da função lá na frente, menos o valor da função do ponto, dividido pelo t, e você toma esse limite aqui, ok? Então, o objetivo dessa questão é só mostrar para você que às vezes você tem as derivadas parciais, mas, por exemplo, a relação entre as derivadas não é linear, né? A derivada nessa direção 1 não é, deveria ser, se a função fosse diferenciável, uma vez a derivada na direção x, mais uma vez a derivada na direção y. Só que a derivada na direção x e na direção y a gente já viu que é zero. Então, se essa função fosse diferenciável, a derivada nessa direção deveria ser zero. Porque aqui ao longo desses eixos, a função é constante. Então, a derivada com respeito a x é zero e a derivada com respeito a y é zero ali em cima desses eixos, né? Mas, no entanto, quando você se desloca aqui na diagonal, a taxa de variação dessa função não é mais zero, ok? Então, é isso. Esses são os exercícios da lista.